Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento. Muito se fala em autoconhecimento, né? Lembra que eu já falei para vocês que muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, às vezes parece que são feitas, como que eu fui fazer isso? Como que a minha reação foi essa diante de tal ação de outra pessoa? Como que eu reagi dessa forma? O autoconhecimento te ajuda a identificar isso. O que é autoconhecimento? Como podemos desenvolver o autoconhecimento? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final. Dá um like, compartilha, que nós vamos falar sobre autoconhecimento e como desenvolver isso, para que você possa identificar as suas emoções, que você possa trabalhar essas emoções dentro de você, que você possa se conhecer melhor e com isso, tendo um convívio melhor com você e com o outro. Vamos lá? É importante você entender que com o autoconhecimento você entende quem você é de verdade. Quando eu pergunto quem você é, você me diz, eu sou a Joana. Mas você não é isso. Você é muito mais do que isso. Eu não sou a Giovana, eu sou muito mais que a Giovana. Você é a sua essência. E enquanto você não entender qual é a sua essência, você fica nesse mundo sofrendo muito. E eu costumo dizer que a dor, ela existe, mas o sofrimento, ele é opcional. E o sofrimento é uma escolha, muitas vezes inconsciente. E você aprende isso com o autoconhecimento. Ninguém escolhe, eu quero sofrer porque eu gosto. Não, não. A gente acaba sofrendo antes de entender, né, quem nós somos de verdade. Ele é opcional. E isso acontece por conta de não entendermos quem somos de verdade. E isso acontece desde lá do seu nascimento. Na verdade, você está interagindo já. Você está ouvindo, você está sentindo desde o ventre da sua mãe, né? E tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida, as coisas que você acredita, né? As programações, né? Para que você foi programada. Isso tudo, eu tenho vídeos já aqui no nosso canal sobre isso. Então, quando você é criança, tudo que você vai aprendendo, o contato que você tem a primeira vez com tudo, você está naquele momento presente. Porque a criança, ela não está preocupada com o que aconteceu ontem, ela não está preocupada, ela não está ansiosa com o que vai acontecer amanhã. A criança, ela está absolutamente presente no aqui e no agora. E isso é encantador. É importante que no decorrer da vida você comece a perceber que a gente começa a educar a criança, né? Você começa a entender como o mundo acontece através dos pais, de como os pais pensam, através da escola, dos professores, e tudo isso acontece com os pais querendo o bem. A gente já falou sobre isso, né? Que vão formando crenças, né? Criando conceitos na nossa cabeça. A criança vai crescendo e chega na fase adulta, né? Que são crenças, né? A gente já falou sobre isso aqui também, sobre as crenças, que é a lei da vida. A lei da vida é a lei da crença. O mundo funciona com base no que cada um de nós acredita. E isso, através do autoconhecimento, isso te ajuda, porque as crenças, elas vão te limitando. Muitas delas são limitantes. Então, é importante que você perceba a diferença da liberdade de uma criança vivendo o presente sem crenças. E nós, adultos, vamos delimitando uma criança com as nossas crenças. Aconteceu isso com a gente. E aí a gente começa a enxergar o mundo através de filtros que foram colocados
por outras pessoas, nossos pais, nossos parentes mais próximos, professores. E aí você começa a viver dentro dessa caixinha. E quando acontece algo que foge das coisas que a gente acredita, você começa a negar. Isso não pode. Isso não pode, porque não é o que você acredita, né? Então, aí começa o sofrimento. Já começa o sofrimento porque foge das coisas que a gente acredita. Então, o autoconhecimento, ele te ajuda nesse processo a entender que isto aqui não é somente isso aqui. Tem gente que diz que é papo de maluco. Não é, gente. É limpar para que você enxergue esse objeto. Esse aqui você está vendo, é um objeto. Agora, nós estamos falando de algo muito mais subjetivo. É limpar o lixo que tem na nossa mente para que a gente consiga entrar em contato com a nossa essência. A nossa essência é perfeita. A essência é a visão que aquela criança tinha sem as limitações das crenças, que está lá no inconsciente. É o olhar sem julgamento, é o olhar sem classificar as coisas, de aceitação. Aquele olhar da criança com a maturidade que você tem hoje. Isso que é chegar na sua essência. Então a mente que estava limitada, através do autoconhecimento, ela se torna aberta. Aí entra o que eu digo, autoconhecimento liberta. Essa é a melhor definição que eu tenho para autoconhecimento. É como se você subisse em cima de um banquinho e enxergasse a sua vida de cima e consegue, então aqui é para cá. Você começa a ter consciência, entendendo quem você é, o que você está fazendo aqui, porque sim, você tem um motivo para estar aqui. Então você consegue enxergar seu propósito, a sua missão. E isso, existem ferramentas que vão te ajudar para isso. É possível sim viver sem sofrer. Poucas pessoas sabem o que é isso. E algumas pessoas podem dizer assim, é impossível isso que tu está me dizendo, Giovana. Sim, é possível. Porque esse sofrimento psicológico que faz que você sinta culpa, mágoa, raiva, rancor, que você se prenda ao passado, que você se preocupe excessivamente com o futuro e com a ansiedade. Esse sofrimento, ele não precisa existir. Ele não precisa existir. Você ataca o seu sistema, você ataca o seu próprio corpo com essas sensações que são muito negativas, gerando um estresse no seu corpo. Né? Você joga para dentro do seu corpo, pro seu corpo, adrenalina, noradrenalina, o excesso de cortisol, que vai prejudicando, hormônios que vão prejudicando em excesso o seu organismo, trazendo doenças. Isso pela falta de autoconhecimento. Então, tá mais do que na hora de você focar no seu autoconhecimento. E existem ferramentas que você pode, simples, que você pode olhar para dentro de você. Então, por meio do conhecimento, a gente consegue entender o que está acontecendo internamente e com isso agir de uma forma mais sábia. Tá? É importante dizer que o autoconhecimento é um caminho sem volta, eu já disse, né? Porque depois que uma mente se expande, ela não volta mais. Autoconhecimento é a habilidade de conhecer nossas emoções, desejos, frustrações, crenças, desafios, conhecer as nossas fraquezas. E também a gente consegue entender e perceber como os outros nos veem. Então, o autoconhecimento nos ajuda a melhorar a nossa relação com a gente mesmo e com o outro. Desenvolver o autoconhecimento é ter o poder da sua vida nas mãos. Quando você segue o caminho do autoconhecimento, você começa a ver algumas coisas que você não via antes. Muda
a sua visão. E tem uma pesquisa de uma psicóloga que diz que a média de 15% das pessoas se conhecem, trabalham o autoconhecimento. E desenvolver o autoconhecimento nos ajuda em todas as áreas da vida. Profissional, pessoal, financeira, lazer. Você já se pegou reagindo de uma forma talvez grosseira, ou às vezes de uma forma que você não gostaria de ter agido e depois se pergunta por que eu agi dessa forma? Trabalhando o autoconhecimento, você vai conhecer mais as suas crenças e os seus valores, os seus gostos, as suas fraquezas e as suas virtudes. Você vai conseguir ter relacionamentos melhores. E com certeza, uma probabilidade bem menor de desenvolver doenças emocionais. E com certeza uma saúde mental muito melhor. Eu sou suspeita para falar, porque eu digo sempre, autoconhecimento liberta, realmente liberta. Você consegue ter uma noção ampla da vida, você consegue ter uma visão do seu eu em relação ao mundo, e isso muda. Hábitos que talvez você não queira mais, que você não goste, que não te tragam resultados, você consegue trabalhar e transformar esse hábito. E com certeza, você consegue ter uma chance muito maior de alcançar o seu propósito na vida. E esse vídeo, que é da série Iniciando a Semana com Propósito, esse vídeo vem muito a calhar. Vamos aprender então como desenvolver o autoconhecimento? Vamos lá. Mas é importante ter em mente que são 3 níveis, tá? Níveis dos pensamentos. Que pensamentos eu tô tendo? Segundo, o sentimento. Que sentimentos eu tenho? E o terceiro é o mais profundo. O que eu não estou enxergando? Esses 3 são essenciais no trabalho do autoconhecimento. Eu gosto muito de trazer a meditação e a gente já trabalhou muito isso aqui no canal. A meditação faz com que você consiga parar e avaliar esses 3 pontos que eu trouxe aqui. Do pensamento, do sentimento e o oculto. O do pensamento, o do sentimento e o que eu não estou enxergando. A meditação te ajuda a trazer isso, a ver isso, a trabalhar uma energia e os significados que eu dou para os fatos. Então, se você souber conscientemente como obter, né, energia suficiente para poder canalizar, né? Quando eu falo de meditação, eu sei que não é uma tarefa, que é um desafio para muitos poder parar e meditar. Para mim sempre foi, hoje não mais. Mas você não precisa ficar meia hora meditando. Medita 5 minutos. 5 minutos já vai ser o suficiente. Então a primeira técnica que eu vou te passar é da meditação. E aqui no canal tem meditação suficiente para você começar a trabalhar o autoconhecimento. Ok? Outra ferramenta maravilhosa é desenvolver o ato da observação. Eu já falei, seja investigadora de você mesmo, né? Investiga, observa como você reage em determinadas situações, por que reage desse jeito, por que alguém te falou algo, por que aquilo, eu costumo dizer que os 3 porquês, né? Por que eu fiquei dessa forma? Por que aquilo que a pessoa falou me incomodou? E terceiro,
por que eu estou tendo essas reações? Esses 3 porquê ajudam muito. Mas é preciso investigar-se. Outro ponto que é importante é conhecer os seus limites físicos, mentais, emocionais, financeiros. Expandir os nossos limites é bom, mas você só consegue expandir depois que você conhece quais são os seus limites. E isso você aprende dizendo não para si mesmo. E dizendo não também, aprenda a dizer não para o outro. Então isso é um fator importante também no autoconhecimento. Quando eu te falo em trabalhar essas ferramentas que eu estou te trazendo, da meditação, da investigação, da observação, dos 3 porquês, eu estou te trazendo isso como um caminho para iniciar e entender como funciona o autoconhecimento, porque muitos podem dizer que eu trabalho autoconhecimento porque eu estou lendo um livro de autoconhecimento, né? É importante, mas não é só isso. É preciso expandir, é preciso trabalhar a sua estrutura mental. E se autoconhecer exige um caminho muitas vezes árduo. Exige de você um caminho que muitas vezes é doloroso. E se colocar muitas vezes numa posição de vítima acaba com seu poder de ação. Primeira coisa para trabalhar o autoconhecimento é sair desse lugar de vítima. É ampliar sua visão. É conseguir ver que você pode ser mais que a vítima da sua própria história. Quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, não só pelas formações, mas por experiência. E quando eu falo também no curso, né, nas lives para as mulheres e no curso, no Sintonize Mulher, que é autoconhecimento puro para mulheres, eu falo muito na questão de você se autovalorizar, de você entender, se questionar, mas como um adulto funcional, não desfuncional, com maturidade. Não batendo o pé ou fazendo birra como uma criança de 5 anos. Esses são comportamentos que você adquiriu, que foi útil e hoje não é mais. Esse caminho de autoconhecimento, eu costumo dizer para as mulheres que fazem o curso de Sintonize Mulher, que depois que a sua mente expande, ela não volta mais para o tamanho original. E por que autoconhecimento liberta? Porque você passa a se aceitar, você passa a se conhecer, você passa a entender melhor os seus comportamentos, as suas ações, suas reações, as suas emoções. E isso te dá um poder nas mãos, te dá o controle da sua vida nas mãos. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu posso, isso eu não posso. Mas o não posso, não de uma forma se auto-sabotando, mas consciente do que você tem, das habilidades, das ferramentas que você tem. Então eu ainda não posso isso, mas me falta tais e tais ferramentas para que eu consiga. E isso é o que eu te trago nos cursos, nas lives, nas palestras, nos atendimentos, é isso que eu te trago. E esse vídeo é para isso, né? Nessa série iniciando a semana com propósito, porque eu recebi muitos pedidos, me fala mais sobre o autoconhecimento, como eu posso entrar nesse caminho de autoconhecimento. E eu me empolgo muito quando eu falo isso, porque eu amo, eu sou autoconhecimento, eu adoro isso. Então, quando eu te digo, vai, se investiga, procura como você pode se tornar uma pessoa melhor que ontem. Isso vai fazer toda a diferença na sua história. Então, não se deixe para depois. Comece hoje a se conhecer mais. E eu te convido, se você não se inscreveu ainda no canal, te inscreve no canal, compartilha com outras mulheres. Um mundo com mais autoconhecimento. Um grande beijo.
e até o próximo vídeo.